Olá, igreja, estou aqui para passar nossos pecados semanais. Terça-feira nós estamos tendo nosso Tadel, nós estamos acompanhando pela nossa sede de São Paulo, está acontecendo às 7 horas da noite e faça parte disso. Quarta-feira nós temos nossas células online. Se você já faz parte, eu te vejo lá às 20 horas e se você ainda não faz, converse com a nossa liderança local. E quinta-feira nós estamos tendo nossas quintas online, às 20 horas pelo nosso canal no YouTube. Está sendo um momento maravilhoso diante da presença do Senhor. Sexta-feira é dia de vigília de milagres. Nós estamos vivendo realmente milagres. Há 21 horas eu te espero lá. E de domingo é dia de família, dia de celebração presencial, às 19 horas. E sábado, dia 31/10, nós teremos o nosso culto de Jovens Right. E você, jovem, que conhece outros seus amigos, jovens também, faça parte disso e convide pessoas, porque nós cremos que será um tempo do mover sobrenatural do Espírito Santo. Deus te abençoe. Olá, sejam bem-vindos. Olá, queridos. Olá, queridos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando aqui para a gente começar nossa quinta online. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, muito bom ter vocês aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A Val, o Rubens, quem já entrou aqui, Deus abençoe, vocês que já entraram, Leandro, você do Facebook, amados, eu só estou seguindo aqui pelo Instagram, então eu não sei quem está entrando aí, mas que Deus abençoe vocês, irmã Marlene, Deus abençoe vocês. Nós vamos dar continuidade hoje falando sobre o fruto do Espírito, que o pastor falou na semana passada, na quinta-feira passada. Então nós vamos dar continuidade nesta noite. Ele falou sobre 3 atributos do fruto do Espírito e hoje nós vamos terminar essa palavra em nome de Jesus. Se você que está aí, pode, quer, envia aí, convida pessoas para assistir, que vai ser bênção em nome de Jesus, Convide pessoas aí para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar agora, vamos orar, vamos colocar a presença do Senhor. Amém. Querido Deus, nós queremos te dar graças, Pai, por este dia, pela tua presença, Senhor, que nós já podemos sentir aqui. Pai, nós vamos nessa noite, Senhor Deus, falar sobre o fruto do Espírito, Pai. E Senhor Deus, nós sabemos que esse fruto vem de Ti. Então nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha trazer a revelação do Teu Espírito para o nosso entendimento, para que a gente venha compreender, Pai, aquilo que vem do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir lá, se você tiver a sua Bíblia, em Gálatas 5, do 16 ao 26. Gálatas 5, do 16 ao 26. A palavra do Senhor diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Presta atenção nisso. Não herdarão o reino de Deus quem as tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Até aqui, glória a Deus, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então, queridos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele aqui na carta que ele escreve para a igreja da Galácia, ele fala sobre, essa carta ela fala sobre o grande contraste que existe entre as obras da carne e as obras do fruto do Espírito. E a palavra do Senhor diz que aquele que é nascido do Espírito, como o próprio Senhor Deus relata, né, nós temos que andar no Espírito. Nós temos que ter esses atributos em nossas vidas. E Jesus, ele relata lá para Nicodemos, lá em João 3, versículos 5 e 6, o Senhor explica para Nicodemos: em verdade, verdade vos digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E como que nós identificamos, amados, se somos nascidos do Espírito? A primeira coisa é porque para ser nascido do Espírito tem que ter tido um encontro com o Senhor, tem que ter entregado a sua vida ao Senhor, porque nós só podemos receber o Espírito através de Cristo Jesus. Só através de Jesus que nós podemos receber o Espírito Santo de Deus. Então, se você entregou a sua vida ao Senhor, se você confessou Jesus na sua vida, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E com isso você recebe o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito, ele provém do Espírito Santo. Então, se eu recebo o Espírito Santo na minha vida, eu recebo o fruto do Espírito. Aí você pode falar assim, mas Karina, por que então que eu não vivo o fruto do Espírito? Por que tem coisas na minha vida que não conseguem romper? Por que eu não consigo viver tudo isso que o fruto do Espírito está me dando, né? Porque, amados, existe algo para nós estarmos. A palavra do Senhor fala que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e nós temos que nos encher do Espírito. Quanto mais eu deixo as obras da carne, quanto mais eu mato a minha vontade, os desejos da minha carne, mais o Espírito domina todo o meu ser. E com isso eu consigo viver todo o fruto do Espírito. Como o pastor já falou, isso é uma sequência, né? Nós falamos a semana passada. O fruto do Espírito, você tem que sempre lembra, né? Como um cacho de uva ou como uma tangerina. O pocã, cada região fala de um jeito, né? Se você vê uma pocã, você vê ela, você fala, é uma pocã. Quando você descasca ela tem vários gomos. Então, ela é uma fruta, ela é um fruto, o pocã. Só que ela tem vários gomos. É a mesma coisa com o fruto do Espírito. É um fruto
que tem 9 atributos, né? Então assim, é um fruto só. Então se eu tenho o fruto, eu tenho os 9 frutos do Espírito. Amém? Então vamos lá. Através do fruto, a gente percebe, a gente identifica se nós somos nascidos do Espírito, se nós temos, né, que nem eu falei, um encontro com Deus, se nós reconhecemos Jesus como Senhor na nossa vida, e através do fruto do Espírito, se temos essas qualidades em nós. Uma coisa é clara, queridos, que nem eu falei, o fruto, ele é um fruto único. Muitos acham que esses atributos, eles são individuais, mas não. Eles são um fruto que é derivado do Espírito Santo de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, e quem ainda não teve esse encontro com Deus, né? Quem não aceitou ainda Jesus e não recebeu o Espírito, como que essas pessoas podem ter o fruto? Podem ter bondade, pode ter mansidão. Existem realmente pessoas que têm essas qualidades, mas essas qualidades, elas não são muitas vezes duradouras. Elas não são duradouras, né? Elas não permanecem. Vamos supor, uma pessoa que tem problema com domínio próprio, uma pessoa muito explosiva, ela consegue muitas vezes se controlar algumas vezes, mas em outras ela já explode. Ela não tem uma constância nesse fruto. Por quê? Porque esse fruto é um fruto que, para ele ser duradouro, ele tem que ser do Espírito, tem que ser o Espírito em nós, para que seja mortificada a nossa carne. Amém? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, né? Todos os elementos, eles compõem um único fruto. Então a gente vê descrito aqui, porque a palavra fala o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. Amém? Sendo assim, meus queridos, o que nós temos que compreender, para a gente entender essa palavra, porque essa palavra, ela é tão, eu não sei como que você às vezes vê, como que quando eu leio aqui, eu começo a ver o que está faltando em mim, o que eu preciso melhorar. Só que se eu entender que não é de mim mesma, não adianta eu me esforçar para ser mansa, por exemplo, porque essa mansidão que eu preciso ter, ela vai vir sobre a minha vida quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu deixo o Espírito de Deus tomar conta de todo o meu ser e eu mortifico as minhas naturezas da carne, eu mortifico a minha carne, eu mortifico as obras da carne. Então, quando a gente olha assim, o que a gente percebe? A gente tem que se encher de Deus, amados. A gente precisa se encher do Senhor, né? Sendo assim, esse fruto, ele só pode ser vivido no poder do Espírito Santo. Se eu e você queremos atingir todo esse fruto, queremos viver de toda essa totalidade que o Senhor dá para nós temos que colocar uma coisa em mente. O que vai fazer a diferença é eu e você estarmos encharcados do Senhor, né? Nos enchermos, né? A palavra de Deus fala que nós não temos que nos embriagar de vinho, mas nós temos que nos encher do Espírito. Nós precisamos nos encher, queridos. Encher, até transbordar, para que chegue ao ponto de que o Senhor esteja dominando totalmente o nosso ser. E aí nós vamos usufruir de todos esses atributos de Deus em nós. Amém? Como o pastor já falou de 3 atributos. Ele falou sobre o amor, sobre a alegria e sobre a paz. Então eu quero falar, lembrando que são 9, né? Então o amor, o que o pastor já falou? O amor, ele gera em nós todos os outros frutos. Por quê? O amor é a essência de Deus, né? O amor, ele o amor gera em nós todos os demais elementos, incluídos no fruto. Então, o amor é o
primordial. Né? O amor é primordial e o amor é a essência de Deus. Por isso que ele é primordial. E esse amor, querido, não é um amor de paixões, é um amor sacrificial. É um amor ágape que ama independente de qualquer coisa. Então esse é o amor. Então a pessoa que tem o fruto do Espírito, que tem o amor, é este tipo de amor que a pessoa vai ter. Alegria. Alegria, muitas vezes a gente relaciona a alegria só a pessoas que vivem sorrindo, que vivem alegres, né? Mas não é essa alegria. A alegria aqui, ela é um fruto, né, mencionado aqui como um contentamento em Deus. É uma pessoa que ela é alegre, independente se ela está passando por uma pandemia. É uma pessoa alegre que independente se está tendo alguma coisa na casa dela para comer. É uma pessoa que mesmo que está com dificuldades no casamento, ela tem alegria, porque a alegria dela, ela está contente em Deus. É esse tipo de alegria. A paz. A paz, ela fala sobre tranquilidade, sobre descanso. É uma paz que vem do Senhor, é uma paz de descanso, é uma paz com Deus. Não é só uma paz em Deus, é uma paz com Deus, porque quando eu estou alicerçada no Senhor, quando eu estou com uma vida de intimidade, né, que eu mortifico a obra da carne, eu estou em paz com Deus. Amém? Né? Então é diferente de estar em paz em Deus, né? Eu estou em paz com Deus, o Senhor está feliz comigo, né? Eu estou fazendo aquilo que é certo, então eu estou tendo paz com Deus. É aquela paz que não perde a tranquilidade, é uma paz que a gente vai ter tranquilidade. Como diz a palavra, é uma paz que excede todo entendimento, não dá para se explicar. Simplesmente você tem paz. Pode estar acontecendo o que for, você está tendo paz. Né? Então, me lembra daquela passagem que estava tendo o barco quase naufragando e o Senhor descansando, dormindo. Essa paz. Agora nós vamos falar dos outros que o pastor ainda não falou. Nós vamos falar agora sobre longanimidade. Longanimidade significa uma pessoa paciente, uma pessoa perseverante. Né? Eu achei muito interessante que a palavra longanimidade, ela significa alguém que tem ânimo longo. Pensa, uma pessoa que tem bom ânimo, ela tem muito ânimo, mas uma pessoa longânima é uma pessoa que tem ânimo longo. Por isso ela é uma pessoa paciente. Amém? Então a pessoa longânima, ela é tardia em se irar. Ela não se ira com facilidade. Às vezes, queridos, quando a gente fala de pessoa paciente, a gente pensa numa pessoa que não toma decisões, uma pessoa parada. Mas não é essa paciência, não. É uma pessoa que tem ação, mas é uma pessoa que ela é ponderada, ela é paciente, o ânimo dela é longo, né? A pessoa não desiste, é uma pessoa perseverante, né? Ela não pensa em se vingar de nada, mesmo que haja possibilidade. Isso não está no coração de uma pessoa que é longânima, né? Não se abala com as investidas do diabo, porque ela sabe que ele vai investir, mas ele está derrubado. Ela sabe que ele vai investir, mas que ela vai vencer. A pessoa longânima, ela é paciente, ela sabe, Satanás, você está investindo na minha vida, mas você já é derrotado, o seu lugar já é certo, e eu sou vitoriosa em Cristo. Então a pessoa longânima, ela é assim, né? A gente, quando fala de bom ânimo, de paciente, a gente pensa em Jó, né? Às vezes você já deve ter ouvido falar disso, a paciência de Jó, né? Porque Jó, ele foi um exemplo, ele soube esperar em Deus, ele sabia quem era Deus, ele conhecia o Senhor,
Por isso, amados, que eu volto a falar, tudo aqui tem a ver com intimidade. Tem a ver com intimidade com o Senhor, saber quem Ele é, saber o que está em nós, o que Ele pode. Então, para eu e você crescer, a gente tem que saber que a gente ser paciente. Eu sei que é um atributo que muitos de nós quer ser pacientes. Né? Então, vamos nos encher do Senhor, vamos nos encher do Espírito Santo, né? Deixar para trás as obras da carne e se encher dele. Né? Quando alguém lhe faz o mal, a pessoa longânima, ela não paga na mesma moeda, pois ela tem facilidade em perdoar. Então a pessoa que a longânima, ela tem facilidade de perdoar. Ela é paciente, ela é perseverante e perdoa com facilidade. Agora vamos falar de outro atributo, benignidade. O que é benignidade? É uma pessoa gentil, uma pessoa que tem brandura, serenidade. Né? É uma pessoa benigna, é considerada uma pessoa branda, uma pessoa suave. É uma marca de quem só faz o bem e jamais pensa em fazer o mal. Você não consegue ver uma pessoa gentil, uma pessoa branda, querendo fazer o mal para ninguém. E é tão lindo, né, você ver pessoas gentis, pessoas que sabem falar com o outro, que sabem tomar atitudes, mesmo numa situação uma situação não tão favorável, mas a pessoa mantém a gentileza, mantém a sua brandura, mantém sereno, né? Suas palavras são temperadas pelo Espírito. Olha que coisa linda, queridos. Porque a pessoa está cheia do Espírito, né? A pessoa está cheia do Espírito de Deus. Então as palavras que saem da boca são temperadas pelo Espírito. São palavras que têm sempre um alvo para alcançar, que tem um coração para aquecer. Esse é o tipo de pessoa que é benigna, né? Glória a Deus. Não usa linguajar jamais obsceno e torpe. Não, pessoa, isso daqui é fruto da carne, essas coisas. Isso está fora de uma pessoa que é uma pessoa benigna. Né? Suas atitudes revelam doçura. Né? O seu caráter revela o amor de Deus. Porque, amados, tudo isso daqui é fruto de Deus. Então tudo vai nos levar a Cristo, essas qualidades vão fazer nos levar para Cristo. Uma pessoa benigna sempre age de misericórdia com tudo. Ela sempre vai ter misericórdia, sempre vai agir com misericórdia com as pessoas. Amém? Então vamos lá, outra qualidade, a quinta qualidade, bondade. Qualidade do que é bom, boa índole. A bondade, ela tem a ver com caráter. É questão de caráter, uma pessoa bondosa. A pessoa considerada bondosa age de forma honesta, é verdadeira, é pura e é justa. Suporta injúrias com paciência e com mansidão. Mesmo sendo pecador, consegue agir de forma correta e não dá mau testemunho. Uma pessoa bondosa também sabe corrigir as pessoas, sabe exortar, mas por amor. Faz isso com intenção, porque ama. Então, não pensa que uma pessoa bondosa não vai te corrigir. Às vezes a gente tem isso, queridos, às vezes a gente coloca essas coisas, acha que porque uma pessoa é boa, que ela não vai te falar a verdade, que ela não vai te corrigir. Muito pelo contrário, se a pessoa te ama, ela vai te corrigir, ela vai te falar aquilo que você precisa ouvir. Isso é demonstração de amor também. A bondade, ela é a benignidade em ação. Porque a gente vê que algumas Bíblias, né, falam, algumas coisas falam assim que benignidade é bondade também.
Mas jamais o apóstolo Paulo ia falar uma redundância dessa, né? Então, assim, o que a gente vê? Que a bondade, ela é a benignidade em ação. É a ação de ser bondoso, de agir com benignidade, né? De agir com gentileza, com doçura. Aí nós estamos indo pelo 6º fruto agora. Fidelidade. Alguns falam fé também, né? Tem a ver com lealdade. Queridos, como é bom conhecer alguém fiel, não é mesmo? A fidelidade é questão de caráter, né? Um caráter de ser fiel. Então é uma qualidade muito apreciada, porque quando nós temos uma vida transformada pelo Espírito, nós deixamos de ser pessoas desleais e nós nos tornamos pessoas fiéis. Aquele ato de deslealdade que às vezes a gente carregava no passado, isso tem que morrer para nós nos tornarmos pessoas fiéis. E também pessoas cheias de fé, que acreditam, né? O fiel é alguém que nós podemos contar e confiar sempre. Alguém que é amigo, que é confidente, que te apoia nos seus objetivos, quando estes são para o seu bem. E também te repreende quando você está errado. A pessoa fiel, ela está do teu lado, amados. Ela está do teu lado, mas se ela vê que você está errando, ela vai te ajudar. Ela vai te corrigir, mas ela está ali, ela é fiel. Né? Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos muitas pessoas fiéis na igreja. Pessoas fiéis em atitudes, pessoas fiéis nos dízimos, nas ofertas, fiéis na liderança. Louvado seja o Senhor por isso. Fiéis no casamento. Pessoas fiéis que entenderam que a fidelidade é muito importante, ser fiel. Alguém assim não é fiel somente com o seu próximo, é primeiramente fiel a Deus e a sua palavra. Devemos seguir a fidelidade de Jó, também, que diante de tanta dor, em momento algum blasfemou. Jó, ele foi fiel a Deus em todo o tempo, né? Ele era fiel no muito e também no pouco. Queridos, aí muitas vezes a gente é provado, né? Enquanto a gente está no muito, a gente é fiel. Enquanto está tudo bem, a gente é fiel. Mas a gente tem que ser fiel um pouco também na adversidade. Nós temos que ser fiéis, essa é a qualidade de ser fiel, né? E existem vários exemplos na Bíblia que nós poderíamos falar, mas eu selecionei só 2 aqui sobre Davi, que está em 1 Samuel 22:14, que diz assim: Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Olha que bênção, queridos. Procuravam descobrir, ver se tinha alguma coisa para pegar Daniel, mas não tinha para pegar Davi, desculpa. Davi, ele era fiel, né? Ele era fiel aqui, ele estava sendo fiel a Saul, né? Aí depois, eu estava confundindo aqui, desculpa, viu? Com Daniel. Agora Daniel 6:4, que diz assim: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aleluia! Glória a Deus. Isso são qualidades de quem tem intimidade com Deus. São 2 personagens da Bíblia aqui que eu coloquei que tinham intimidade com o Senhor, né? Davi não ia para nenhuma batalha sem antes consultar a Deus.
Davi sempre estava orando, estava salmodiando, estava fazendo salmos para o Senhor, ele sempre estava com intimidade com Deus, né? E Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha intimidade com o Senhor, então as pessoas viam nele a fidelidade, ele era uma pessoa fiel. Agora o 7º, mansidão, qualidade de ser manso, índole pacífica, característica de quem se assemelha a Cristo, pela sua leveza e serenidade. Pensa bem, eu não sei você, mas eu quando leio as Escrituras e eu imagino Cristo, eu vejo essa pessoa mansa, Cristo sempre agindo com mansidão diante das situações, né? Todas essas qualidades a gente vê em Cristo, né? Uma pessoa mansa, por mais que ela tenha inteligência, por mais que ela tenha cargos, por mais que ela seja muito sábia, ela não tem arrogância, ela não tem soberba, né? Ela se mantém humilde, uma pessoa mansa, nunca abusa das suas qualidades em prol de conseguir alguma coisa. O manso de espírito tem facilidade de se submeter. Uma pessoa mansa, facilmente ela se submete, ela sabe submeter às autoridades, sobre os pais, ela submete aos pastores, aos líderes, ela é uma pessoa submissa, pessoa mansa. Mesmo que ela tenha razão, né, mesmo que ela tenha razão, ela tenta de alguma forma sempre pacificar, mostrar seu ponto de vista e ao mesmo tempo que as outras pessoas não concordem, ela não age de forma arrogante ou obstinada, não sente necessidade de se defender. A pessoa mansa, ela não tem necessidade de ficar se defendendo, né? Aí a gente vê uma qualidade de quem? De Moisés. Olha o que diz lá em Números 12:3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés era manso. O Senhor chamou Moisés, ele tinha vários atributos, né? Mas um deles era a mansidão. Moisés era manso. O último, queridos, domínio próprio. O que quer dizer domínio próprio? Autocontrole. Autocontrole, domínio dos próprios desejos. O domínio próprio nada mais do que isso. É dominar seus próprios desejos. A capacidade de manter-se no comando das nossas ações e reações. Porque o domínio próprio, você tem que controlar as suas ações e as suas reações. Não age, a pessoa que tem domínio próprio, ela não age por impulso. Em Filipenses 4, versículos 5 e 6 diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, no 6, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pelas orações e súplicas com ações de graças. Então o que nós vemos aqui, queridos? O apóstolo Paulo falando que a moderação, quer dizer, que o domínio próprio seja conhecida por todos, que eu e você sejamos conhecidos pelo domínio próprio. Aí fala que perto está o Senhor, né? O Senhor está perto. As pessoas, quando vê que uma pessoa tem domínio próprio, que age com moderação, ela reflete Cristo. E olha como que como na sequência ele vai nos exortando sobre a ansiedade.
Não fiquem ansiosos por coisa alguma, né? Mas em tudo, né, sejam conhecidos diante de Deus seus pedidos, né, suas súplicas, suas orações. Se eu tenho domínio próprio, eu controlo, queridos, a ansiedade. E se eu controlo a ansiedade, eu tenho paz. Olha como uma coisa puxa a outra. Se eu consigo me dominar, né, ter autocontrole da situação, das minhas ações e reações, eu controlo a ansiedade, e controlando a ansiedade, eu tenho paz. Então, pelo que ele está falando aqui, o que a gente vê? O domínio próprio, ele tem a ver também, a ansiedade, ela tem a ver com o domínio próprio. É uma coisa que nós temos que dominar, em nome de Jesus. Né? A pessoa com domínio próprio, se alguém falar algo, né, que não agrada, ela não... se alguém falar algo que não agrada, porque nós quando... O que acontece conosco muitas vezes? Alguém fala algo pra gente que não nos agrada, a gente já quer retrucar, a gente já quer reagir. Isto mostra que nós estamos ainda vivendo na carne, que nós precisamos buscar no Espírito. Uma pessoa que não tem autocontrole, que não consegue se controlar, que é explosivo, né, temperamental, tudo vai para cima, tudo já quer bater boca, quer ter razão de tudo. Isso mostra obras da carne. E nós precisamos ser dominados pelo Espírito, né? Queridos, se nós não tivermos domínio sobre a nossa mente, o nosso corpo, nós pecaremos contra Deus em todo momento. Porque nós temos que dominar a nossa mente, dominar o nosso corpo, as nossas atitudes. Nós precisamos ser dominados. Por isso que nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem que dominar a nossa vida. Por isso que quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu me coloco diante do Senhor e eu falo, Senhor, eu rejeito essas coisas, essas obras da carne, eu quero crescer em Ti, e eu venho buscando intimidade, mais domínio próprio eu vou ter sobre todas as coisas, né? O próprio Senhor Jesus, em sua natureza humana, ele foi tentado, né? Em todas as formas ele foi tentado, mas nenhuma delas ele caiu. Que possamos usá-lo como nossa fonte de motivação. Que o Senhor Jesus seja a nossa fonte de motivação, de que Ele veio aqui em carne, Ele sentia as mesmas coisas que nós, mas em tudo Ele não pecou, Ele permaneceu, porque Ele estava cheio de Deus. Conclusão, queridos, aqui se nós vemos esse capítulo, né, o pano de fundo desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o espírito. É isso, é uma intensa luta da nossa carne com o Espírito de Deus. E aí, quem vai vencer? Nós vamos deixar vencer a carne ou nós vamos deixar o Espírito nos controlar? Então a nossa busca é essa, queridos, é deixar o Espírito de Deus nos controlar, é nos encher do Senhor. O Espírito abomina os desejos da carne e por sua vez a carne rejeita as coisas do Espírito. Por isso que é uma luta. É uma luta. Quando fala que é uma luta realmente tem que guerrear. E as nossas armas são espirituais. Então a gente tem que guerrear contra isso. E o resultado natural e o fruto do Espírito é o resultado natural de uma vida, né, regenerada, de uma nova vida. Eu estudando aqui, eu estava vendo, né, eu tenho uma pessoa que eu sigo no Instagram, uma pessoa famosa, que ela era prostituta, ela tinha uma vida totalmente destruída. E ela passou por um momento muito difícil, ela quase morreu. E ela se converteu a Cristo, ela entregou sua vida ao Senhor. E eu estava vendo o testemunho dela, quando logo ela se converteu,
você vê nitidamente. Eu falo para todo mundo que para mim ela é uma pessoa que realmente ela é um exemplo de conversão, porque ela teve uma conversão, ela mudou totalmente. E assistindo os vídeos dela anterior, ela falava alto, ela era explosiva, ela tinha um jeito, né, todo de quem ainda estava vivendo ainda as obras da carne, de quem ainda era recente convertido, né? Hoje eu vejo ela brandura, mansidão, e ela é um exemplo, até a voz dela mudou. Então, quando nós estamos cheios do fruto do Espírito, é nítido para as pessoas. É nítido, porque, queridos, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você já parou para pensar nisso? As pessoas do mundo, muitas vezes, elas não leem a Bíblia. Elas não conhecem a Bíblia, mas elas estão lendo em mim e você a palavra de Deus. O quanto é sério isso? O quanto nós temos que nos dedicar a buscar no Senhor, não só para nós, mas para as pessoas verem Cristo em nós, para que a glória do Senhor resplandeça através de nós, para que as pessoas venham reconhecer a Cristo através das nossas vidas, que elas possam ver essa verdadeira conversão em nós, mudando realmente da água para o vinho, né, como dizem, né, mudando realmente totalmente, sendo transformada pelo Espírito. Nós temos que buscar em Deus, queridos, aquilo que nos falta. O fruto do Espírito, como eu já disse, ele só pode ser vivido no poder do Espírito Santo. Então, que eu e você possa compreender isso nessa noite. De tudo isso que foi falado, são muitas coisas. Eu quero que você grave uma coisa no teu coração. Quando a gente estuda, a gente vê o quanto a gente precisa de Deus, o quanto nós precisamos abominar as obras da carne da nossa vida. Mas o mais importante, o quanto nós precisamos nos encher de Deus, o quanto nós precisamos estar deixando o Senhor tomar conta de nós, porque esse fruto é do Espírito e nós só vamos viver isso no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar com você agora. Nós precisamos do Senhor, amados. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos desse enchimento do Espírito. Encher. Sempre está nos enchendo. Não tem como eu viver o fruto do Espírito se eu não tenho intimidade, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não jejuo, se eu não tenho intimidade com Deus. Como que o Senhor vai me encher? Você pode perceber, queridos, quando a gente está fortalecido em Deus, quando a gente está tendo uma vida legal de oração, de leitura, quando a gente está tendo tudo certinho, nós somos diferentes, amados. A gente reage diferente às situações. Agora, quando nós estamos distantes, a nossa natureza, a nossa carne é explícita. Tudo vem à tona. Tudo vem à tona. Então nós precisamos do enchimento do Espírito. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Amado Deus, como nós falamos, ó Pai, nós sabemos que tudo isso, Pai, todos esses atributos são teus. Refletem, Senhor Deus, a tua natureza, Pai. E aqui, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, rendidos a Ti nesta noite. Essas pessoas que estão nos ouvindo, Pai amado, Senhor Deus, muitos estão aqui com o coração queimando, estão dizendo agora para o Senhor: Senhor, eu quero mortificar a minha carne nesta hora, e eu quero crescer no Espírito, eu quero que o Senhor tome minha vida. Pai, vai de encontro a cada uma dessas vidas, ó Pai, nesta noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha operar em nós. Ó Espírito Santo de Deus, opera em nós uma transformação, Pai. Opera em nós, Senhor Deus, uma mudança de vida. Opera, Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus venha operar em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um desses irmãos.
que eles possam vencer no Senhor, e que essa chave, Pai, que nós colocamos hoje na mão de cada um de nós, que o Senhor nos deu, essa chave de conhecer o fruto do Espírito, Senhor, que nós possamos usar, e que a partir de hoje a nossa vida não seja mais a mesma, que a gente venha, Senhor Deus, nos encher a cada dia do Senhor, Pai, para que a obra do fruto do Espírito esteja em nós, Pai, em nome de Jesus. É o que eu oro e agradeço. Eu quero agradecer a todos os irmãos aqui, ó, a irmã Marlene, o Jorge, a Júlio, o Rubens, o pastor Luciano, a Valdiane, a Gabi, a Gleice, a Vitória, a Lourdinha, a Sueli, minha sogra, a Gracinha, Deus abençoe, sogra, a Jane, a Magali, o Leandro, Yasmin, todos queridos. Às vezes falar nome é ruim porque às vezes pode faltar alguém, né? Mas eu te abençoo, obrigada por estar aqui, que você tenha uma noite abençoada, que você possa dormir essa noite e que o Espírito Santo de Deus fale, continue falando no teu coração. Deus te abençoe, nós te amamos em Cristo.